O Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre as palavras de Jesus aos seus discípulos antes de sua partida. Ele promete enviar o Espírito Santo como defensor que dará testemunho dele e também fortalecerá os discípulos em sua missão. E esse texto de hoje então nos desafia a permanecer firmes na fé, mesmo diante das dificuldades, das perseguições que possamos enfrentar. As lições que podemos extrair são profundas. A importância da presença do Espírito Santo em nossas vidas, ele que nos guia, consola, fortalece. A necessidade também de darmos testemunho de Cristo em todas as circunstâncias, mesmo quando confrontados com oposição. A certeza também de que, mesmo em meio às tribulações, Deus está conosco, fortalecendo-nos, capacitando-nos a viver uma vida de fé e de testemunho. Que possamos então acolher estas lições em nossas vidas e então sermos verdadeiras testemunhas do Evangelho. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Enviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, é o Evangelho de João, o capítulo é o 15, versículos 26 e 27, e o capítulo 16, versículos do 1 ao 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, neste lindo Evangelho de hoje, Jesus fala aos seus discípulos sobre a vinda do defensor, o Espírito da verdade que ele enviará da parte do Pai, o envio do Espírito Santo, que é aquele que dará testemunho de Jesus e os capacitará a darem testemunho também. Claro que Jesus sabe que está prestes a ser entregue para ser crucificado. Por isso está preparando seus discípulos para os desafios que enfrentarão após sua partida física, um momento de transição visando também fortalecer a fé deles para enfrentarem as tribulações que virão. E este Evangelho, queridos, nos ensina sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é aquele que guia, que anima, santifica. Ele é o defensor prometido por Jesus que continua a obra de Cristo no mundo. Hoje, em meio a tantos desafios que vivemos, porque nós estamos num mundo tão marcado por incertezas, divisões e conflitos, então as palavras de Jesus vêm como um bálsamo para a nossa alma, convidando-nos a permanecer firmes na fé, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos. Jesus adverte os discípulos que serão expulsos das sinagogas, perseguidos por causa do seu nome. E estas palavras, queridos, podemos afirmar que ainda é atual. Quantos são os cristãos que enfrentam perseguições e discriminações por causa de sua fé? Quantos
são aqueles que sofrem por se manterem fiéis aos ensinamentos de Cristo. Então, as palavras de Jesus hoje nos convidam a permanecer firmes na fé, a não nos deixarmos abalar pelas tribulações que enfrentamos, nos assegura que o Espírito Santo estará conosco, fortalecendo-nos, capacitando-nos também a darmos testemunhos do Evangelho mesmo diante das dificuldades. É importante destacar também que a perseguição dos discípulos não será apenas física, mas também espiritual. Jesus alerta que aqueles que o perseguirem julgarão estar prestando culto a Deus. Isso nos leva a refletir sobre as diversas formas de perseguição que enfrentamos em nossa vida espiritual. Muitas vezes somos confrontados com ideologias e valores que contradizem os ensinamentos de Cristo. Somos pressionados a ceder às tentações do mundo, a renegar nossa fé em nome de um falso conforto ou conveniência. Só que as palavras de Jesus nos convidam a permanecer firmes nele, na nossa fé, mesmo diante das pressões, das perseguições. E falando mais sobre o Espírito Santo, ele é uma presença fundamental na vida de todos nós, pois é aquele que nos guia, nos conforta, nos fortalece em nossa caminhada de fé, é aquele que nos capacita a discernir entre o bem e o mal, a permanecer firmes na fé, na verdade do Evangelho, mesmo em meio a tantas dificuldades que enfrentamos. Ele nos fortalece para enfrentarmos as dificuldades com coragem, com determinação. Uma das formas também mais marcantes de atuação do Espírito Santo em nossas vidas é através dos dons espirituais. Estes são talentos especiais que ele concede a cada um de nós para o bem, para ajudar outras pessoas também. Esses dons podem também se manifestar de várias maneiras, como o dom da sabedoria, da palavra, do conhecimento, da fé, entre outros. Nos capacitam a servirmos uns aos outros com amor, com dedicação. Além disso, o Espírito Santo age como nosso advogado junto ao Pai, intercedendo por nós em nossas fraquezas, em nossas necessidades. Ele conhece os nossos corações, as nossas dificuldades. Nos ajuda também a orar conforme a vontade de Deus. Quando nos sentimos fracos, desanimados, Ele nos fortalece com sua presença consoladora, renovando as nossas forças, restaurando nossa esperança. Outro aspecto importante da atuação do Espírito Santo em nossas vidas é a capacidade de nos conduzir à verdade. Ele é o Espírito da verdade e nos ilumina, nos orienta no caminho da justiça. Em meio às muitas vozes e influências que encontramos no mundo, o Espírito Santo nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Nos capacita a viver de acordo com os princípios do Evangelho, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. Além disso, queridos, o Espírito Santo é aquele que nos transforma à imagem de Cristo, tornando-nos cada vez mais parecidos com Ele, em nosso caráter, em nossas atitudes. Ele age em nós, purificando-nos de todo o pecado e nos capacitando a viver uma vida de santidade e amor. É através da ação do Espírito Santo em nossas vidas que somos capacitados a amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos. Portanto, queridos, diante das dificuldades que enfrentamos em nossas vidas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, podemos encontrar conforto e esperança sempre nas palavras de Jesus. Veja hoje, o Senhor nos assegura que o Espírito Santo estará conosco, fortalecendo-nos, capacitando-nos a permanecermos firmes na fé, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos. E possamos então acolher o Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que Ele nos guie e nos fortaleça, capacitando-nos a darmos testemunho do Evangelho em todos os momentos e circunstâncias. E possamos permanecer firmes na fé,
mesmo diante de tantas dificuldades que vivemos, confiantes de que Deus está conosco e nos capacitará a superar todos os desafios que enfrentamos. Amém? E hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários aquilo que está dentro do seu coração. Seja um pedido, seja um agradecimento. Irei deixar o comentário aberto para você colocar aquilo que está dentro do seu coração. Participe. Ó Senhor Jesus, hoje contemplamos a Tua promessa de enviar o Espírito Santo, o defensor que procede do Pai, para estar conosco, para nos fortalecer. Neste momento, Senhor, então pedimos que derrames sobre nós o dom do Espírito Santo para que possamos ser testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua verdade. Capacita-nos, ó Espírito Santo, a enfrentar as dificuldades com coragem, com determinação, confiantes de que Tu estás conosco em todos os momentos. Conceda-nos discernimento para compreendermos a Tua vontade, mesmo em meio às dificuldades que enfrentamos, a fortalecer a nossa fé para permanecermos firmes mesmo diante das perseguições. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos guie, nos oriente no caminho da verdade, capacitando-nos a viver de acordo com os Teus ensinamentos. Fortalece-nos, ó Espírito Santo, para que possamos resistir às tentações do mundo, para que possamos permanecer fiéis ao Evangelho em todos os momentos. Que a Tua presença em nossas vidas nos transforme em imagem de Cristo, capacitando-nos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos ser verdadeiras testemunhas do Teu amor, também da Tua verdade, anunciando a todos o Evangelho da salvação. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Lhe convido, se for possível hoje, deixar o like neste vídeo, gostei, é muito importante, e também se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum conteúdo e também compartilhar este Evangelho. Faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Compartilhe, conto com a sua ajuda. E claro, irei aguardar novamente a sua presença, a sua companhia aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo dia.